Olá você, e vamos seguir na nossa leitura comentada do livro A Lei, do Frederic Bastiat, no episódio 7 agora. A gente vai conversar sobre um pouco o que são realmente as implicações da lei. Ele já começa falando lei é força. Escuta, antes de tudo, lei é força, ok? Como a lei é um conceito negativo, ou seja, ela serve para evitar a injustiça, ele faz esse ponto muito interessante. Ele diz que, na real, não existe, assim, justiça. Existe ausência de injustiças. E quando você tem ausência de injustiças, você tem justiça. Mas você não promove a justiça, você evita a injustiça. Ele faz essa distinção muito inteligente. Ele fala, então, vamos só lembrar o que a lei faz, ok? E ele fala de morais, de educação, de fraternidade forçada, como a gente já falou anteriormente. Ele fala, no fim, quando você está querendo fazer tudo isso, o que você está querendo dizer é pessoas deveriam ser presas, espancadas ou mortas caso elas se recusem a fazer isso, assim como a gente faz com criminosos. Essa é a reflexão, essa é a direção que ele vai ao longo disso. Ele fala, ele encerra já dando para o episódio 8, né, falando assim, só porque nós liberais, ele diz, ele não usa a palavra liberais, né, o Bastiat, mas nós liberais, libertários, anarcocapitalistas, nos opomos ao Estado fazer alguma coisa, ao governo fazer alguma coisa via lei, a lei ser deturpada, isso não quer dizer que nós nos opomos que isso seja feito de maneira geral. Só porque libertários se opõem ao Estado fornecer educação, supostamente, não quer dizer que a gente acha que todo mundo tem que ser burro e não tem que ter escola. Só que a gente discorda que as pessoas deveriam ser forçadas sob ameaça de violência, prisão e morte, caso elas se recusem a financiar isso. É uma distinção importante que ele faz para depois cutucar socialistas. E quando ele diz socialistas, ele quer dizer intervencionistas, pessoas que querem mais Estado. Ele não está dizendo assim socialistas tipo Marx. Enfim, mas só relembrando isso é importante. Mas vamos começar então a leitura. A gente vai, acho que, 5 ou 6 capítulozinhos hoje. Então, ele falou, abrindo a redação, lei é força. E a galera esquece disso, ok? Tem vários professores de direito de uma estirpe mais liberal e libertária que eles falam assim, seguinte, lei é força. Você acha que alguém deveria morrer por fazer alguma coisa? O cara fez alguma coisa, esse cara deve ser morto. Você fala, não, então seja contra uma lei proibindo isso. Porque, em última análise, é isso que a lei é. Okay? A lei é o exercício de força contra alguém. Alguém invadiu a minha casa. A casa é minha, ela é minha propriedade, eu vou defender a minha propriedade. Então eu vou exercer força no invasor até que ele se retire. Caso ele se recuse a se retirar e use mais e mais violência contra mim, eu que estou correto, estarei sim disposto a matar um invasor na minha casa, caso ele se recuse terminantemente a se retirar. Caso alguém esteja atacando a minha vida ou me assaltando, eu posso usar... no caso de um assalto pode não ser uma boa ideia. Dependendo, se o cara só tá me roubando 10ão, provavelmente não. Mas se o cara tá querendo roubar, sei lá, tá querendo me sequestrar, tá querendo sequestrar meus filhos, eu vou defender eles, eu vou usar força contra esse agressor e eu estou sim disposto a matar esse agressor. Alguém fumou num bar. Eu estou disposto a matar essa pessoa? Não, eu não estou disposto a matar esse cara. Então seja uma lei contra isso. Porque assim, você fala, não, o cara vai fumar no bar. Então é proibido. Então tá. O cara fumou no bar, você vai fazer o quê? Ele vai ser multado. Beleza, ele rasga a multa e joga na sua cara. Fala, você não vai me multar coisa nenhuma. Vai se ferrar. Aí você fala, beleza, então você tá preso. Você tá em desacato de autoridade, você não está aceitando ser multado, você está preso. Ele fala, Não, eu não tô preso, vai escatar, eu só tô fumando aqui, o bar é meu, ou eu conheço o dono me autorizou a fumar no bar dele, eu tô na propriedade de outra pessoa, o cara me autorizou, você pode não gostar, mas vai se ferrar. Você fala, não, você tá preso. E o sujeito resiste à prisão, você fala, não, você vai ser preso. E ele então, digamos, puxa uma arma e fala, você tá tentando me sequestrar porque eu fumei dentro da minha propriedade, ou da propriedade que alguém me autorizou, e você tá querendo me sequestrar, é isso que você tá querendo fazer, eu vou me defender. Você tem que estar pronto para matar esse sujeito. Se você defende uma lei que fumar em boteco tem que ser ilegal, você tem que defender que quem fuma em boteco, em última análise, tem que ser morto se resistir à prisão por causa disso. Parece um exagero. Eu sei, eu falo, nossa, que radical. Mas assim, todas as leis são assim. Você desobedece uma lei, você vai tomar uma multa. Muito provavelmente. Em alguns casos você vai simplesmente ser preso. Você resiste à prisão, você vai ser morto. É simples assim. Não tem uma lei assim que você fala,
Ah, não! E a polícia fala, ah, tá bom, tudo bem. Não, a lei funciona assim. A lei, segundo Bastiat, é a organização da justiça. É como nós vamos organizar um método para nos defender. Então, se alguém tentar entrar na minha casa e me assaltar, de que maneiras eu posso me defender e como que a gente vai julgar o cara se ele me invadir ou se eu acabar por agredir ele, como é que vai funcionar isso? Mas ela organiza a defesa e ela organiza o uso da força, o uso da porrada, o uso da bala. Em última análise, é isso que a gente está falando. É sempre importante lembrar isso. Toda lei, eu adoro, isso é uma frase que o Stéphane Molyneux usa, que eu uso, que eu acho assim, mas enfim, ele diz o seguinte, toda lei é uma opinião com uma arma. É uma opinião educada com uma arma por trás. Algumas leis são muito razoáveis, por exemplo, não estupre. Estupradores deveriam ser mortos caso a vítima se defenda e ele resolva continuar o ato? Sim. Sim, eu acho isso razoável. Alguém que tá... Você entendeu? Ok? Então, quando você me diz... Ah, tem que ter uma tarifa para proteger tal indústria. O que você está me dizendo é que tem que ter uma tarifa de importação para produzir boneca brasileira. Essas fábricas aqui de brinquedo que fazem boneca e tem que ter uma lei para proteger a indústria de bonequinha brasileira. O que você está querendo dizer, no fim das contas, é que se eu chegar com um caminhão de mercadoria, que eu tô chegando do Paraguai, com bonecas dentro, a polícia me para. O que você tem no caminhão? Bonecas. O cara vai falar, bom, então você tem que pagar 30% do valor dessa mercadoria para mim, senão eu vou tomar essa mercadoria de você. Você fala, não. O que a polícia vai fazer? Prender você. O que você está dizendo é, se alguém realmente tentar entrar no Brasil com bonecas, o cara deve ser tratado como um criminoso e caso ele resista à prisão, ele deve ser, sim, morto. É isso que você está dizendo. Ok? Essa é a escolha final que você está propondo e isso é perigoso. E o que ele diz, eu estou fazendo toda essa introdução aqui para você entender o que é realmente a conversa aqui. Porque ele falou, quando a lei simplesmente promove a justiça, quando a lei simplesmente defende as pessoas, ninguém tem um problema com isso. Você está falando, não, eu quero poder proteger minha propriedade até as últimas consequências, sim. Ninguém vai falar, não, o estuprador não podia ser morto, não, é melhor que a gente tenha estupros. Ninguém vai defender isso, né? Ninguém vai ter um problema com isso. Salvo alguns insanos de certas estirpes ideológicas, ninguém vai ter um problema de maneira geral com isso. Mas, a lei para o Bastiat é, não machuque os outros, senão você será machucado. É simples. É simples. Se você vê a lei sendo aplicada contra alguém, a não ser que tenha algum erro de julgamento, algum erro processual, que naturalmente vai acontecer porque o ser humano não é perfeito, você vai imediatamente entender, bom, esse cara fez alguma coisa errada, certo? Alguém foi agredido pelo cara. Essa é a proposta dele, pura e simplesmente. E, reforçando, isso é uma proposta anarcocapitalista. Porque na cabeça dele, ok, você vai precisar de uma estrutura governamental. Você não realmente precisa. Você só precisa de uma instituição, uma empresa, um grupo de pessoas que ajude a defender a propriedade dos outros e evite agressões e puna agressores de uma maneira ou outra. De preferência mais civilizada do que não. Mas se a maneira não civilizada não estiver disponível, a gente faz o jeito que for possível para evitar agressões. É só isso. Isso é o que deveria ser a lei. Só que daí a galera desvia a coisa um pouquinho. Ele fala, entenda que a lei, eu já falei isso no comecinho, mas falo de novo, entenda que a lei é um conceito negativo. Ela está evitando agressões. Ela serve para evitar agressões, evitar roubo, evitar assalto. E ela faz isso com força. Sim, algumas pessoas entendem a proposta libertária errado e falam, não, mas daí você não vai poder ter justiça, porque daí, de repente, se você prende um criminoso, aí você está violando a liberdade dele. Sim, porque eu estou usando força contra ele, porque ele usou força contra mim. Um libertário não é contra violência. É importante entender isso. Um libertário não é nem sequer contra a coerção, um libertário é contra a agressão. Essa é a função. A lei é para evitar um conceito negativo, ela não faz, ela desfaz, ela evita. Negativo, preventivo, até você pode dizer, para não ter negativo parece ruim, né? Mas ela serve para evitar
o uso de força, ela serve para evitar o uso de violência. Ela serve para evitar a iniciação de violência, chamada então de agressão. É isso que é o objetivo dela. Ela não faz, ela evita. É mais fácil você pensar isso, porque a lei não é então um conceito ativo, não é uma coisa que sai por aí, mas é uma coisa que sai prevenindo, ela não constrói nada. E onde você tem então uma sociedade onde a quantidade de injustiça é reduzida, a quantidade de agressão, de criminalidade, de roubo, de estupro, de homicídio é reduzida, você então pode construir alguma coisa chamada sociedade. O que essa sociedade vai ser, eu não sei, nem você sabe. E o libertarianismo também não vai querer chegar aqui dizendo o que vai ser. Ele simplesmente diz, olha, seres humanos existem, eles são indivíduos, eles têm as suas propriedades, isso pode gerar conflitos e a gente precisa de alguma coisa para evitar conflitos. E o libertário vai dizer, o Estado não é uma resposta porque ele inicia um conflito contra todos nós, taxando todos nós, roubando nossa propriedade via impostos e presumindo propriedade sobre as nossas pessoas ao legislar sobre a minha vida sem o meu consentimento. Então, o Estado não é uma resposta adequada porque ele é um agressor. Você não pode evitar, você não pode fazer, eu quero um sistema para evitar agressões, que é o seguinte, a gente vai agredir todo mundo da mesma forma, sabe? A gente vai dar um socão na cara de todo mundo uma vez por semana, para ninguém se folgar, e aí, isso não é uma resposta válida, meu amigo. Isso é uma resposta contraditória em seu propósito original. E uma vez que você tem essa estrutura de sociedade, aí sim alguma coisa humana pode emergir a partir disso. Que é o aviso que ele faz ao longo do vídeo, do livro inteiro. Você subverte essa justiça, pronto, você subverteu a sociedade inteira, esse bagulho vai colapsar. De um jeito ou de outro, para esquerda ou para direita ele vai cair, mas cairá. E ele termina essa redaçãozinha com um desafio que eu acho muito construtivo. Tente imaginar uma regulação de trabalho, numa CLT, uma INSS, assim, que não seja uma violação da liberdade. Porque o que é o INSS? Fala, não, você vai guardar dinheiro para se aposentar assim. Bom, então o que você está dizendo é, eu, Estado, vou pegar o seu dinheiro e pôr aqui porque vai se ferrar. Porque ele é meu, porque você é burro, porque ele vai ter, de alguma forma, ele vai ter que invadir a sua propriedade. Não existe regulação de trabalho que não seja uma violação da liberdade. Não existe. Imagine então uma transferência de riqueza imposta por força, Estado, que não seja uma violação de propriedade. Em outras palavras, imposto é roubo. Tarifas são roubo, empréstimo subsidiado BNDES é roubo, cartel de ônibus defendido pela prefeitura é roubo. É roubo, simples. Okay? Vamos fazer uma privatização aqui, na verdade a gente vai fazer uma coisa viciada aqui, tal, e vamos passar para o nosso amigo que é uma agência de regulamentação em cima, de maneiras que você só vai ter uma ou duas empresas para escolher e as duas são amigas do governo e é proibido competir. Roubo. Ponto, roubo. Não tem como você me dizer, não, foi uma transferência, a gente pegou a riqueza de uma pessoa, sob ameaça de violência, e deu para outra, mas não é roubo. Eu não sei do que você está falando, mas você está falando de roubo. Okay? Ele fala, se você não consegue reconciliar essas contradições, então você precisa concluir que a lei não pode organizar trabalho, a lei não pode organizar a indústria. Isso aqui ele está falando de protecionismo. Ele está falando de socialista que quer fazer Bolsa Família, até porque Bolsa Família é isso aqui perto do BNDES, né? Ele está falando protecionistas. Indústria nacional brasileira. Não, o que você está falando é que o cliente brasileiro não pode ter um produto melhor porque o industrialista brasileiro tem que ganhar dinheiro porque senão ele não consegue competir. Então, o consumidor brasileiro tem que pagar mais para o industrialista brasileiro e se ele tentar pegar outro produto, ele vai ser tratado como um criminoso. É isso que você está dizendo. Okay? Ele está falando, se você não consegue reconciliar isso, você tem que concluir que a lei não pode organizar trabalho e indústria sem organizar injustiça. Toda lei que organiza uma tarefa de proteção, uma regulamentação, é uma lei que promove injustiça. Ponto. Aí alguém pode chegar até com o argumento, mas é melhor. Tá, você está querendo ir para utilitarismo. Então o que você está querendo me dizer é que assim, justiça ou injustiça não é importante. O que é importante é o que é melhor. Então se a gente tiver uma sociedade assim moderadamente injusta, nós temos mais riqueza. Bom, você tem uma sociedade de injustiça. Você está jogando fora o conceito de justiça e trocando por o que é melhor. Ou pior, você pode usar um argumento que é fantástico quando usam. Não, mas então como é que a gente vai fazer? Bom, não importa. Porque é o argumento da criatividade, certo? Eu não sei como é que a indústria brasileira ia competir com a indústria internacional
se a gente não impusesse uma tarifa, então, roubando toda a população brasileira e forçando eles a sustentar um bando de industrialista que tá pra trás? Ué, não importa. Não interessa. Não, porque, assim, se a gente não tiver uma sociedade injusta, como então que essa sociedade vai pra frente? Essa é a pergunta e é uma pergunta burra. É uma pergunta que a resposta é, não interessa. Certo? Você fala assim, olha, a escravidão é injusto. Uma lei que permite a escravidão é uma lei injusta. E você fala, mas quem vai cuidar? Mas quem então vai colher o algodão? Foda-se. Essa é a resposta, meu irmão. Desculpa, mas não é minimamente relevante esse debate. Okay? O fato é que uma lei que organiza isso é uma lei injusta. E ele fala da aproximação política. Ele fala a visão política, né? Ele falou, o político, ele vê essa... eu acho muito legal isso. Porque, assim, 1848, o cara tá falando aqui de político no Brasil hoje. Ele tá falando, o político tá naquela reclusão, na bolha dele ali, né? Comendo lagosta, sorvetinho no jatinho presidencial, tá? Ele olha pro resto da sociedade e vê a galera meio pobre, ele fala, poxa, né? Mas que coisa triste. Como é que eu posso resolver isso? E ele até fala, antes da gente falar de como você vai resolver isso aí, é o seguinte, eu acho que esse político deveria se perguntar se essa pobreza, essa desigualdade, até essa diferença de riquezas, talvez não seja causada por conquistas séculos atrás, ou por roubos décadas ou séculos atrás, mas por leis de espólio legalizado hoje. Exemplo brasileiro. Será que quem tá aí morando numa favela tá lá por causa da dívida histórica e porque os portugueses não sei o quê? Ou porque existe uma lei que torna empreendedorismo essencialmente um crime, é impossível você empreender, e existe um salário mínimo mais todos os encargos da CLT, ou seja, a lei diz que se você não produz aí R$1.600, é ilegal contratar você porque você vai dar prejuízo, então acabou, não é permitido contratar você. E o lugar onde você tá não é sua propriedade porque o Estado se recusa a dizer que aquilo é propriedade sua. Por quê? Ah, porque é do Estado. Não, mas eu tô... alguma coisa louca, assim. Se não existe alguma lei, todos esses impostos de consumo, todas essas barreiras alfandegárias que impedem que a gente tenha produtos mais baratos, será que não é esse sistema de lei atual que mantém essa galera na pobreza? E não... Ah, porque em 1512 o Pedro Álvares Cabral... É uma reflexão interessante, porque em quase todas as ocasiões você vai falar quem tá segurando os caras aí é o Estado agora, é a lei agora. Em quase todos os casos é o que você vai encontrar. Mas ele falou o seguinte, olha, se todas as pessoas buscam melhorar a qualidade de vida deles, e você tiver um sistema de lei que permite que elas façam isso, que impede a injustiça, será que essas pessoas não vão melhorar a qualidade de vida delas? Porque por que elas fariam o contrário, certo? Será que não é só necessário você só manter um sistema de justiça e acabou? Porque uma vez que você inverte isso, você também está indo para um sistema de injustiça. Viu? Aí você já tem um problema moral muito maior. Mas ele falou, se você só fizer o quê? Todo mundo é igual perante a lei. Simples, todos os indivíduos têm direito às suas propriedades. Ponto. Você vai ter progresso. Inclusive ele fala isso lá atrás, né? Se as pessoas tivessem simplesmente o acesso irrestrito ao seu trabalho e aos seus direitos de propriedade, sem dúvida o desenvolvimento social seria fantástico. Mas ele fala, mas o político ele nunca pensa nisso, né? Ele olha para organizações, porque ele prevê, Hayek estava já atrasado já. Ele olha para organizações, combinações, para arranjos legais ou aparentemente legais, e ele tenta, eu estou aqui traduzindo o que ele escreveu, ele tenta curar o mal através de aumentar ou perpetuar a mesma coisa que causou esse mal. Então, se a pobreza hoje é causada por esse espólio legal e o político fala, não, eu vou passar uma lei, eu vou criar um instituto, eu vou fazer não sei o que, eu vou mudar uma coisa aqui, eu vou criar um novo... Ele tá piorando a situação como tá, ele tá criando outro mal para curar um mal. É só isso que ele tá fazendo. É só isso. Ele tá falando, não, olha, tem uma galera que tá mal, então eu vou roubar uma pessoa pra pagar eles. E daí, 5 anos depois, um político olha e fala, pô, mas tem uma galera ferrada aqui, né? Eu vou roubar uma galera pra pagar eles. Não vai muito resolver o problema enquanto você não tiver um sistema que proteja a propriedade deles. Mas você tem, na prática, quando você tem esses políticos tentando criar uma coisa, um sistema onde eles estão pensando, de quem que eu posso roubar pra resolver essa história aqui?
Porque eu vou roubar o cara uma vez, ou a gente vai roubar essa classe de pessoas, e daí acabou o problema. Só que eles estão tentando fazer isso assim desde os 50 anos do Bastiat escrever esse livro, no absoluto mínimo, e pelos últimos 200 anos não deu certo. Não sei. E ele fala, ok, a gente já viu que a justiça é um conceito negativo. Será que existe uma dessas ações positivas, legais positivas, que não contém um princípio fundamental de roubo? E daí ele vai para alguns. Ele fala lei e caridade. A gente já tratou isso, mas ele volta para isso de novo. Você fala, tem umas pessoas... Ele escreve isso. Você fala, tem umas pessoas que não têm dinheiro. E daí você vira pra lei. E o que você vai fazer? Você vai pegar dinheiro de uma pessoa e dar pra outra, via roubo. É isso. Ele tá falando, a lei em si, a Constituição não vaza dinheiro. O que ele tá querendo dizer assim é não existe almoço grátis. A lei não produz dinheiro. E não existe recurso que não seja aquele que a lei tomou de outra pessoa. Então o que você vai fazer, como eu falei antes, você vai procurar quem que eu posso roubar para dar para essa pessoa. É isso que você vai fazer. E o que ele fala é o seguinte: se toda pessoa só pegasse do tesouro o que ela paga, não teria problema, mas daí você também não teria sentido em ter toda essa organização em primeiro lugar, certo? O que você vai ter que fazer é roubo institucionalizado. É isso. Então quando você está defendendo, eu queria um programa social, não, o que você está falando tem uma certa galerinha que precisava ser roubada. Você pode fazer isso com todo o bem do seu coração, todas as boas intenções, mas não tem como desviar do fato que você está defendendo que alguém tem que se ferrar. Você tá falando, a lei devia parar de proteger e começar a atacar. Ele fala, olha, é o seguinte, com isso, olha para tarifas de protecionismo, subsídios, lucro garantido. Sim, gente, existe lucro garantido, até hoje isso existe. Algumas partes dos monopólios de ônibus ainda tem isso. Empregos garantidos, relief, né, bailout, dinheiro para salvar a empresa, esquemas de bem-estar social, educação pública, ele cita educação pública, taxação progressiva, crédito gratuito e obras públicas. Você vai ver que elas são baseadas em roubo legalizado, em injustiça organizada. Ele fala educação. Ele fala, você chega pra mim e fala, mas tem umas pessoas que não têm educação, e daí você vira pra lei. Só que o problema é que a lei não sabe nada, a lei não ensina, certo? Tudo que a lei pode fazer é roubar de algumas pessoas para pagar professores, e ele fala com um caveat muito importante. Ele fala, tudo que a lei pode fazer é forçar humanos, forçar um humano a pagar isso, a pagar professores apontados pelo governo, certo? Porque quem vai escolher os professores? Porque se a lei falasse, você tem que financiar algum professor por aí, a lei não é assim. Não, você vai financiar os meus professores. É isso que é a coisa importante de falar sobre educação pública. Educação pública nunca foi sobre educação e nunca foi realmente pública, foi sobre doutrinação. O que essa lei vai dizer é, você tem que pagar os professores escolhidos pelo governo e obrigar as pessoas a ouvir eles. Isso não é educação. Mas ele fala, e nisso, o que você está fazendo é violar a liberdade das pessoas. Então, você vai aprender com os professores do Estado, sim, e você está violando a propriedade porque você está tomando o dinheiro deles. E também violando a propriedade que você força um deslocamento, mas enfim, ele não entra nesse ponto. E aí o Bastiat deixa, finalmente, uma cutucada meio que eterna aos conservadores, que ele fala, a lei é a moralidade. Ele fala, algumas pessoas vão chegar para você e falar, mas as pessoas não têm moralidades, as pessoas não têm religião, isso é um problema. Bom, sim. Só que se você botar um fuzil na cabeça do cara e falar seja moral, você tem um problema, porque moral é só por opção. Não existe, e ele até invoca Deus. Ele chama Deus nesse argumento. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas ele é, e muitos conservadores são. Fala, Deus nos deu o livre-arbítrio, a possibilidade de pecar. Ele deu essa possibilidade. Você não pode, então, pegar a lei e falar, não, ninguém vai pegar não. A gente vamos proibir o pecado, vamos sentar o fuzil na galera, não pode mais errar, tá proibido. Tá proibido ser imoral. Ora, ele faz esse argumento religioso. Ora, se Deus deu a possibilidade dos outros a pecar, quem é você? Em que trono você acha que você tá sentado, meu amigo? Pra então falar, não. Quem então fizer coisas que eu considero imorais será um criminoso. Ora, se você é religioso e Deus se recusou a fazer isso e deu a possibilidade dos outros a pecar, quem você acha que você é pra passar uma lei falando que não pode? Moralidade é uma escolha, é uma
Voltando pro argumento secular, ok? Eu não sou religioso, mas eu gosto de fazer esse argumento porque tem muita gente religiosa aí que fala que, por exemplo, o uso de drogas tinha que ser crime. Fantástico. Mas enfim, voltando pro argumento secular. Moralidade é uma escolha que você faz da sua consciência, certo? Você compreende os benefícios e os malefícios, você compreende a noção de certo e errado e você escolhe fazer alguma coisa. No momento em que você bota um fuzil na cabeça do sujeito, e o Bastiat faz esse argumento, você torna a inteligência uma coisa desnecessária, você torna o raciocínio crítico, lógico, uma coisa desnecessária. Você torna a reflexão sobre moralidade e imoralidade desnecessária. Ninguém precisa mais se preocupar em entender o que é moralidade ou imoralidade, porque é só você esperar ver se o policial apareceu ou não. Você não precisa mais se preocupar em entender isso, em discutir isso, porque você fala, não, o Estado vai decidir o que é moral ou imoral. O Estado vai decidir o que é certo. Cabe a mim apenas obedecer. Eu não preciso mais refletir nessas questões, eu não preciso mais policiar o meu comportamento, entender, filosofar, deixa, vamos só curtir a vida e terceirizar para o Estado esse problema de o que é certo e o que é errado. Olha que coisa bonita. Aí simplifica, né? O problema é que você vai ter uma sociedade imbecilizada. E uma sociedade imbecilizada como essa vai eleger quem? Porque você vai ter um governo, você vai ter que falar que ou você vai ter que ter uma ditadura da moralidade, que vai ter que ser, sei lá, o auge do... Porque nem o Papa se traveste disso. Sim, se coloca nessa coisa de falar, não, eu sou infalível, o Papa não peca. Nem ele fala isso. Então você vai ter que colocar um ditador eterno universal da galáxia, o imperador eterno da humanidade, ali, que vai então decidir qual é a moral, ou você vai ter que eleger um cara. Pergunta. Como é que uma sociedade que então se exime da responsabilidade de então pensar o que é moral, vai eleger alguém moral? Como é que vai funcionar isso? E o Bastiat deixa isso claro. Só porque eu tô falando que a lei não deve decidir o que é moral, não quer dizer que eu tô falando que todo mundo deveria ser imoral. Nem que ser imoral é uma coisa bonita, dane-se, vamos todo mundo andar pelado, dane-se, vamos fazer tudo errado, não importa, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se uma pessoa cometer um ato imoral, ela não deveria ser tratada como um bandido, um sequestrador, um estuprador. É um problema pessoal? É um problema pessoal. Um problema que vai afetar ela, a vida dela, talvez a vida de outras pessoas. Ninguém é obrigado a se relacionar com ela também. Agora, você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa boa, não é uma das atribuições da lei. A lei serve para proteger você, não para fazer você ser uma pessoa boa. A lei é um conceito negativo. Não agrida as outras pessoas. E o que eu vou fazer com a minha vida então? Vai ver uma aula de filosofia, vai ler um Aristóteles, não sei... Cara, vai procurar um guia aí, mas não é com a lei isso. Isso é outro departamento. Departamento da moralidade você pode colocar na mão da igreja, você pode colocar na mão dos filósofos, você pode colocar na mão de artistas que vão, através das criações deles, mostrar então o que nós devemos buscar ou não buscar. Você pode colocar isso na mão de várias pessoas. Do policial, não é. Vamos combinar isso aí. E ele termina falando, ele fala, eu quero segurar os socialistas que a gente repudia só a organização forçada, não a organização. Ele fala isso depois. Socialistas confundem o Estado com a sociedade. Eles acham que quando a gente fala que o Estado não deveria fazer, que não deveria ser feito nunca. Não confunda isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Nós, libertários, nos opomos à organização forçada. Nos opomos à ideia de que deve ter um exército aí, cuja função é sair dizendo para as pessoas como de que elas têm que viver a vida delas e caso elas se recusem, ser presas ou mortas. É isso que a gente se opõe. Agora, vão existir organizações? É claro. Vão existir leis? É mais claro que isso é impossível. Uma lei não precisa do Estado. Isso é uma noção extremamente arcaica que as pessoas têm de um hábito bizarro que a gente tem com o Estado de achar... Imagina se o Estado fizesse sempre chinelos, a gente achava, não, o Estado é chinelo. Não existe chinelo sem o Estado. Né? E tem uma galera que atribui isso, por exemplo, a impressão de moeda. Se não tiver o governo, quem vai imprimir moeda? Sei lá, alguém que tem uma forja. Não sei. Fizeram isso por tanto tempo, pô, não vão fazer isso agora. Mas ele encerra mais ou menos por aí. E ele deixa um aviso, vamos encerrar com isso. Ele falou, nós repudiamos a união artificial que não faz nada além de privar as pessoas
da responsabilidade individual. Você tem uma responsabilidade individual, sim, com você mesmo e com os outros. Mas quando você faz uma organização artificial, você fala para as pessoas, né, deixa comigo. E você vai ter uma sociedade de irresponsáveis, de imorais, de burros, de patéticos, de bobos, de crianças. E essa sociedade vai então criar os seus líderes de uma maneira ou de outra. Aonde você acha que isso vai dar? A gente não repudia a união natural da humanidade, e ele aí usa um termo religioso, debaixo da providência, uma referência divina, né? Mas a gente não rejeita a união natural das pessoas, apenas que exista um órgão governamental, a Amigobras, a Caridade Brás, que então fala para as pessoas, não, agora vai ser todo mundo bonzinho. Isto é o que libertários se opõem, não que essas organizações ocorram. Okay? É uma distinção importante e esclarece como isso é força. As pessoas esquecem isso. Quando você fala assim, não, tinha que ter uma ajuda aqui. Você está falando que algumas pessoas teriam que ser agredidas pelo Estado em primeiro lugar. As pessoas dissociam essas duas coisas. Isso aí só estou opinando aqui só para encerrar. Elas dissociam essas duas coisas porque elas estão distantes. Certo? Se você coloca um ratinho na caixa de Skinner, que você vai treinar ele a apertar a barrinha, ele aperta a barrinha, ganha água, ele entende, tá ali. Apertou a barrinha, ganhou água, acabou. Se você bota a tua mão na chapa quente e queima a mão, você rapidamente entende que você é uma mula e que a chapa estava quente, que não era para fazer isso. Agora, quando você vê um benefício aqui acontecendo, você raramente vê as pessoas que se ferraram. E quando você vê um monte de gente mal, você raramente entende qual é exatamente o mecanismo pelo qual aquelas pessoas estão naquela condição, ou foram mantidas naquela condição, ou impedidas de ascender para uma condição social ou econômica melhor. Então, como a gente dissocia essas coisas, é muito fácil para você falar, não, o Estado tinha que resolver isso aqui, porque você não vê as consequências. Você não vê exatamente. O Bastiat fala mesmo disso, o que se vê e o que não se vê, certo? Fala, você pode ver uma obra assim pública, falar, nossa, que estrada bonita. Mas de onde saiu os 10 bilhões para pagar isso? Você não sabe. Aí você fala, não, porque foi um recão que foi taxado. Muito provavelmente foi imposto no alimento de alguém. Foi uma comida que deixou de ser comprada, ou aquela comida foi comprada, mas uma coisa melhor deixou de ser comprada, e alguém perdeu um emprego lá na frente. Então você pode ver todas as obras públicas, mas você não está vendo quem está no fim do fuzil, quem está na mira do fuzil ali, sendo obrigado a financiar esse troço. Você não sabe quem é essa pessoa, e muito provavelmente é um pobre. Não é um ricação, não. É um pobre. Ok? Por esse vídeo é isso, continuamos lá, e se você quer ver... Se você quer ler o livro, ele está em PDF de graça lá na descrição. E também se você quiser comprar a versão física, também está lá. Tchau, tchau.